8 horas da manhã, aqui nos Estados Unidos, aqui no Havaí, e o hino americano começa a ser tocado aqui em Pearl Harbor. Aqui, porta-aviões aqui, e eles, 8 horas da manhã, tocando o hino deles. Eu parei de gravar em respeito, óbvio, ao momento do hino nacional americano, aqui no Havaí, aqui em Pearl Harbor, e a gente chegando aqui para trazer notícias do Flamengo para vocês. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui para falar um pouco sobre o Andreas Pereira, Ele deixa o Flamengo, ele sai do Flamengo, num momento aí que ele vinha vivendo a sua melhor fase pelo rubro-negro. E assim que ele finalizou a passagem dele pelo Flamengo, a gente teve aqui um momento de despedida que a gente trouxe aqui ontem, tanto lá na Colômbia, ele embarcando pela última vez, quanto o que o Guilherme mandou pra gente, dele se despedindo dos jogadores lá em São Paulo, no hotel. Mas a gente tem um momento aí muito interessante, Olha o pessoal embarcando ali no barquinho, para ir pro porta-aviões conhecer. Então, e o Andreas Pereira, eu achei muito emocionante como tudo aconteceu, e eu acho que a gente tira muito aprendizado disso. Ele teve uma falha muito grande, eu mesmo em alguns momentos crucifiquei, mas ele deu a volta por cima e ele soube aguentar muito bem a pressão. Isso é o mais importante. Quantos que sofreram o que ele sofreu? Nenhum, na verdade, passou o que ele passou e conseguiram vencer essa pressão. Ele conseguiu. Saiu pela porta da frente do Flamengo. Ele que tem um cachorrinho com o nome de Zico, E colocou no seu perfil do Instagram nada menos do que torcedor do Flamengo. Que honra, que orgulho. Não vai ser a perda de um título e um erro, um escorregão que vai tirar a grande passagem sua, pelo menos esses últimos momentos aqui no Flamengo representando. Então, de verdade, Andreas, obrigado, Saiu aí pela porta da frente e numa atitude digna, colocando aí como torcedor do Flamengo no seu perfil do Instagram. A mesma coisa eu tenho a dizer, porque ele colocou lá Manchester United, Ele joga no Manchester United, jogador do Manchester United, mas fez questão de deixar lá que ele é torcedor do Flamengo. O cidadão tem direito de torcer por um time, e ele se declarou torcedor do Flamengo. Isso é muito bacana. Ele que nos bastidores da Flá TV apareceu chorando, Chorando nos bastidores da Flá TV, logo após o jogo, na verdade, naquele momento da oração antes do jogo, com os jogadores ali abraçados, ele chorando. Isso é muito bacana, muito bonito. A gente vê um jogador assim saindo de forma tão emocionante do Flamengo. Eu não esperava que fosse assim. Eu achava que depois daquele erro, de tudo que vinha acontecendo, o Andreas ia sair daqui com aquela sensação tipo de todo mundo querendo que ele saísse, de que ele querendo esquecer tudo que aconteceu. Mas não, ele deixa claro que é o contrário. Ele quer voltar para o Flamengo, como ele falou na entrevista depois do jogo, e que ele tem muito orgulho de torcer para o Flamengo, e que não vai ser aquele erro que vai fazer mudar a cabeça, Então, cara, muito bom, muito bom. Desejo todo sucesso a ele e que, quem sabe, ele possa voltar em breve aí, o Flamengo consiga aí uma situação melhor para o Andreas voltar, É uma excelente oportunidade. E antes de continuar falando aqui sobre o Andreas Pereira, porque a gente tem uma informação publicada pelo Fabrício Romano, o jornalista verificado italiano, ele falando sobre o Andreas Pereira, eu quero lembrar você que eu tô viajando aqui com a Outsider. Você tem um desconto da Outsider utilizando o link que está no chat fixado e no comentário fixado. Outsider Tours te leva para qualquer lugar do mundo com o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Eu também quero aproveitar
aproveitar agora para te dar 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito na BR4Bet. O QR Code está aqui para você utilizar, aponta o celular para cá, ó, o QR Code aqui, você vai na BR4Bet, você vai ganhar 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito. Vale muito a pena, aproveite e, claro, agradecer o Grupo Sunset, sempre com a gente aqui, né? O Grupo Sunset também está no comentário fixado, a gente sempre colocando aí o Grupo Sunset, que tem 25 anos de experiência, né? Excelência em segurança, vigilância, portaria e limpeza. Garanta o melhor serviço para a sua empresa, para o seu condomínio, para o seu shopping, para a sua loja. Conheça o Grupo Sunset. Bem, a gente teve o Fabrício Romano, jornalista italiano, publicando o seguinte, que o Andreas Pereira está retornando, mas eu vou até incluir uma informação para ele aqui. Ele primeiro passa umas mini-férias em Londrina, né? Ele já deixou a concentração do Flamengo, a gente mostrou aqui ele saindo. Ele tem essas mini-férias e depois ele se apresenta ao Manchester United, tá? Então o Fabrício confirma que ele está retornando ao Manchester e que o Fulham aguarda o retorno dele e a decisão dele, porque já tem tudo acordado com o Manchester. Então o Fulham apenas aguarda a decisão do Andreas Pereira, se aceita ou não ir para lá, lembrando que a negociação pode chegar a 13 milhões de euros. Gente, e com a saída do Andreas Pereira, o Flamengo já se despediu de 19 jogadores somente nessa temporada, né? O planejamento do clube continua, né, em contar com o dinheiro de mais vendas, né? O Flamengo precisa vender mais. O Vene Casagrande trouxe que o vice-presidente de planejamento, Bernardo Amaral, afirmou na reunião do conselho que o mais querido ainda precisa arrecadar cerca de 120 milhões com vendas de jogadores em 2022, ou seja, o Flamengo vai precisar vender jogadores em 2022. Que loucura, né? Então a gente ainda tem 120 milhões em vendas que a gente vai precisar fazer, né? Também passar para vocês aqui outras notícias, olha só, que provavelmente, tá? O Planeta do Futebol publicou, o Arrascaeta deva ser poupado pelo Flamengo no jogo deste sábado contra o Santos na Vila Belmiro. O meio uruguaio está exausto fisicamente. Então a informação aí que o Arrascaeta pode não jogar. Então o Flamengo já desfalcado, o principal jogador Arrascaeta pode não jogar. Durante os próximos 30 dias o Flamengo vai entrar em campo 8 vezes por 3 competições diferentes. O Flamengo vai enfrentar os jogos de volta da Libertadores e da Copa do Brasil, contra Tolima e Atlético Mineiro, respectivamente. Além disso, outros jogos difíceis estarão no caminho do Flamengo, como a partida fora de casa contra o Santos e o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Então são jogos aí decisivos de oitavas de final e jogos também importantes do Campeonato Brasileiro, que a gente vai saber pelo que o Flamengo realmente está brigando esse ano. O Flamengo vai usar nesta sexta-feira o CT Joaquim Grava, pertence ao Corinthians, para se preparar para o jogo contra o Santos, que acontece neste sábado na Vila Belmiro às 19 horas. A atividade será comandada pelo técnico Dorival Júnior a partir das 16 horas, então mais uma informação aí interessante. Agora, de forma formal, né, o Flamengo e Fluminense firmaram parceria para entrarem juntos na licitação do Maracanã, que deve ser publicada ainda em julho. Rodolfo Landim e Mário Bittencourt se reuniram no estádio, conforme o próprio mandatário tricolor havia adiantado na última quinta, e oficializaram o acordo. Caso vençam a licitação, Fla e Flu serão sócios, diferentemente do que acontece na licitação atual, onde o tricolor é apenas interveniente anuente, tá? Então o Fluminense passa a ser sócio do Flamengo no Maracanã, caso vençam a licitação. Uma outra questão que foi apurada, que me passaram, até pessoas de dentro do Maracanã me passaram, que o fato do Flamengo comandar o Maracanã com o Fluminense não impede a construção do estádio. O Flamengo vai sim em busca da construção do estádio e tem a reunião na casa do Eduardo Paes no domingo marcado, né? Rodolfo Landim, está marcada essa reunião entre o Rodolfo Landim e Eduardo Paes para resolver a questão da construção do estádio no Parque Olímpico. O prefeito já avisou que o terreno no Parque Olímpico não pertence à prefeitura, ou seja, o Flamengo precisa comprar aquele terreno ali, e tem algumas arenas que aí sim pertencem à prefeitura. Mas fora isso, o Flamengo precisa comprar o terreno. Então é um terreno caríssimo, a gente sabe que é caríssimo, mas o Flamengo
teria que dispor disso, porque não pertence à prefeitura, né? Mas vai ter essa reunião, então, no domingo, com o prefeito Eduardo Paes. Passar para vocês aqui agora uma notícia importante de mercado da bola, que times da Europa também estão na briga, né, nessa disputa pelo Wendel, né, do Zenit, que é um dos jogadores que o Flamengo está buscando contratar, um dos 2 volantes que o Flamengo quer contratar, o Wendel do Zenit, né? A gente sabe que o Flamengo aí tem feito seus contatos para contratar o jogador dando pista, curtindo postagem, fez uma publicação ontem, depois apagou, né? E tem alguns times aí, então, interessados também na contratação do Wendel. Olha só, o GE trouxe que, olha só, o Flamengo não vai desistir facilmente do jogador, né? Visto que a diretoria vê ele como um jogador ideal para substituir o Andreas Pereira, tá? E que o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol, já conversou inclusive com o Fran Sérgio Ferreira, tá? Mas o Flamengo tem equipes da Europa interessadas no futebol do Wendel, jogador aí de 24 anos, então o Flamengo sabe que vai ter concorrência, né? Vai ter dificuldade, não é um jogador fácil de contratar, mas agora, dispondo da grana que não gastou com o Andreas, o Flamengo pode sim contratar o Wendel. E aí a minha prima Hanna mandou aqui pra mim o seguinte: vai ter lei do ex, Marinho reencontra o Santos neste sábado na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro. Será o primeiro duelo do atacante contra o seu ex-time, após forçar a saída da equipe paulista no início do ano. Até o momento, o atacante fez apenas 2 gols em 23 jogos na atual temporada. E aí, você responde, vai ter lei do ex ou não vai? Eu acho que vai, eu tô confiante aí, né, que o Flamengo possa vencer na Vila Belmiro, e o Marinho será importantíssimo, assim como o Gabigol, né? A gente tem muitos ex-jogadores do Santos aí que podem entrar, o Gustavo Henrique, tem jogadores que podem entrar e podem decidir contra o Santos, Thiago Maia, né? A chance de ter lei do ex é enorme. Eu acho que pode acontecer uma lei do ex aí, acho que tá na hora ali que vão chamar para eu entrar no porta-aviões ali. Eu vou só passar para vocês que o Rodrigo Caio ficou de fora da partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Tolima, e o Flamengo identificou uma sobrecarga no joelho esquerdo do zagueiro e faz preparação para ele voltar 100% contra o Tolima quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Então, o Rodrigo Caio não joga contra o Santos, teve uma sobrecarga, mas está tudo bem com ele. Ele deve voltar para o segundo jogo contra o Tolima no Maracanã. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, muito importante para ajudar a gente, né? Nossos patrocinadores estão no comentário fixado. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, diretamente de Pearl Harbor para vocês. E depois eu mostro mais vídeos de Pearl Harbor para vocês aí nos próximos vídeos do Paparazzo Rubro-Negro.